Olá, eu sou o professor Washington Duarte, estamos iniciando aqui a 5ª aula do curso de Trabalho de Conclusão de Curso. O objetivo desse curso é passar minha visão para que a gente possa conduzir um trabalho de sucesso. Eu espero estar ajudando nesse ponto. E você que vem acompanhando as aulas, não deixe de participar. Escreva suas impressões, os comentários. Como a gente está tratando aqui de uma visão bem livre, bem particular, eu estou tentando passar a minha maneira de enxergar e aplicar todos os fundamentos de um TCC. É importante sua contribuição. Se você vê algum conceito apresentado aqui de maneira diferente, me diga, vamos construir. O grande objetivo aqui é mostrar um caminho mais leve para a construção de um TCC. Se você não viu as aulas anteriores, vale a pena voltar e dar uma olhada, tá? Assim você vai entender a sequência lógica da produção de um trabalho de conclusão de curso. Na aula passada a gente falou sobre referencial teórico, uma etapa na fase de planejamento. Agora a gente vai para outra etapa, também na fase de planejamento, que é a metodologia. Nessa fase nós vamos buscar responder como e onde vamos, tá? A gente pode dizer que é uma definição do caminho que você vai seguir para responder o problema que você levantou. Aí vamos imaginar o seguinte, para chegar às conclusões do seu trabalho. Eu quero dizer com isso, validar ou não a hipótese que você estabeleceu lá para o seu problema, né? Aí para isso você vai ter que buscar dados, e com esses dados em mãos você vai ter que analisá-los. Essa análise é o que chamamos de buscar informação, né? Que por consequência vai te dar o conhecimento necessário para suas conclusões aí, tá certo? Você não chega a essas conclusões por mágica, você vai realizar através de algum procedimento. E a metodologia nada mais é do que a descrição desses procedimentos, tanto para que você tenha uma referência para seguir, tanto para o leitor do seu trabalho, para que ele entenda como você se orientou. Tá? Uma estrutura fácil para que você descreva sua metodologia é a classificação quanto ao tipo da pesquisa. Você pode classificar a pesquisa sob 4 aspectos: natureza, abordagem, procedimentos e objetivos. Quanto à natureza, a pesquisa pode ser básica ou aplicada. A básica tem como missão gerar um conhecimento novo, não precisa necessariamente haver uma aplicação prática, tá? Mas ela gera conhecimento que aumenta a base de conhecimento científico sobre o tema, tá? A aplicada já trata de tentar solucionar problema específico. Muitas vezes esse tipo de pesquisa utiliza os próprios resultados da pesquisa básica para propor uma utilização prática disso. Por exemplo, o estudo sobre materiais sintéticos capazes de conduzir corrente elétrica. Isso é uma pesquisa básica. E aí vem uma pesquisa aplicada sobre isso, que é a produção de um processador de computador com um novo material sintético para a condução de corrente elétrica. Tá? Então elas acabam se relacionando em algum momento. Tá? Quanto à abordagem, a pesquisa pode ser quantitativa ou qualitativa. Tá? De uma maneira bem simples, quantitativa é quando você consegue traduzir tudo em números, classificar e analisar. A qualitativa representa uma abordagem mais descritiva, né? Existe uma subjetividade na análise dos dados que devem considerar até outros aspectos, como por exemplo o ambiente analisado. Tá? Então a diferença é que um é essencialmente números, gráficos, que é quantitativa. A outra é texto, é análise da relação dos dados obtidos com o ambiente. Tá? Quanto aos procedimentos, existe um grande número de opções. Tá? Eu vou citar aqui alguns mais comuns, mas eu já indico que vocês busquem um livro de metodologia para contemplar todas as possibilidades que a gente tem aí disponíveis. O procedimento pode ser experimental. Nesse tipo de pesquisa, você vai manipular diretamente as variáveis relacionadas com o objeto de estudo para testar suas hipóteses. Tá? Pode ser também uma pesquisa bibliográfica, que é conduzida a partir de material já publicado, como livros, artigos. Pode ser pesquisa documental, essa, diferente da bibliográfica, ela é elaborada a partir de material que não recebeu nenhum tratamento. Por exemplo, um arquivo de uma família, fotos, diários, anotações diversas. Tá? Eu tenho também a pesquisa de campo. Pesquisa de campo é caracterizada pelas investigações realizadas por meio de coleta de dados, junto a pessoas, junto a grupos, junto a alguma empresa, enfim, qualquer ambiente que você possa imaginar. Pesquisa de levantamento, nesse tipo de pesquisa são utilizados estudos exploratórios e descritivos. A coleta de dados vai se realizar através de questionário, vai se realizar através de entrevista. Você tem um estudo de caso
que é um tipo de pesquisa que envolve o estudo de um objeto limitado, buscando aprofundamento e detalhamento. Quanto aos objetivos da pesquisa, ela pode ser exploratória, descritiva ou explicativa. Vai depender do objeto, do procedimento e do problema que estiver envolvido aí no caso. Tá? A pesquisa exploratória é a bibliográfica ou estudo de caso. O que ela pretende é dar maior entendimento do problema levantado, mais familiaridade, assim, tá? Ela envolve levantamento bibliográfico, entrevista com pessoas que tiveram experiências práticas daquele problema, além da análise de exemplos, tá? Uma pesquisa que estuda reflexos de implantação de um sistema de informação de processos digitais X na produtividade e qualidade na vida dos empregados na empresa Y. Isso é um estudo de caso, tá? Uma pesquisa descritiva pode se caracterizar como a de levantamento, tá? Ela pretende descrever as características de certa população, usa questionários, usa técnicas de observação. Por exemplo, pesquisa de opinião sobre a aceitação do produto A na cidade B. Utiliza um levantamento para coleta de dados. A pesquisa pode ser explicativa. Essa explicativa é experimental, tá? O objetivo é explicar o porquê das coisas. Um exemplo, por que os sistemas de informação em ambiente web são mais aceitos por usuários em ambientes empresariais? Existe aí uma série de razões que podem ser levantadas. O esclarecimento dessas hipóteses pode ser feito através de pesquisa explicativa. Quando eu explico esse tema, seja na disciplina de metodologia ou numa orientação de TCC, a pergunta que eu mais escuto é: professor, no meu trabalho, que tipo é? Eu posso responder, só que não sei, tá? Primeiro que essa pergunta não se responde assim de bate-pronto. Há de se analisar todos os conceitos existentes aí, tá? Não é fácil mesmo compreender esses conceitos e imediatamente relacionar com o objeto do seu trabalho. Então você vai ter que desenvolver mesmo, tá? Parar para escrever, rever o objeto, rever o problema, ver como o seu trabalho pretende abordar isso. E segundo, que isso não é rígido. Tá? É a sua visão, então você pode seguir pelos vários caminhos que você imaginar e não necessariamente você está totalmente certo ou totalmente errado. Você vai estar adequado para o seu caso, para aquilo que você propôs. Se você tem alguma dificuldade inicial em definir, normal, leia novamente, tanto o problema quanto os conceitos falados aqui, tá certo? Observe que eu falei sobre os principais objetivos de pesquisa. Pesquise em outros livros de metodologia, sites aí que tem muito material sobre esse tema, tá? E descreve nos comentários se você conseguiu encontrar alguma coisa que ajude a definir melhor esse ponto. Muito bem, depois de definir o tipo da pesquisa, você vai seguir os seguintes passos. Você vai definir o campo de observação, você vai responder quais são os dados a serem obtidos com a sua pesquisa e onde eles serão obtidos, tá? É a opinião de um determinado grupo, é o comportamento de algum grupo que você vai observar, são as características de comportamento de um objeto qualquer, a quantidade ou tempo que ocorre determinado evento. Você vai buscar quais são esses dados, tá? Depois você descreve qual a forma de obtenção desses dados. Vai ser através de questionário, vai ser através de entrevista, vai ser através de documento, formulário, observação, tá? É importante aqui descrever onde e quando, tá? Esse é o momento. Você vai abordar sobre população e amostra. Lembrando que nem sempre você vai ter a opção de fazer isso, né? Quando for o caso, você diz o que é população, o que é amostra. A população é um conjunto de pessoas, de itens, de eventos sobre os quais você vai fazer alguma inferência, tá? E o subconjunto dessa população é o chamado amostra, é aquele grupo específico onde você vai aplicar a sua pesquisa, tá? Você também especifica o local onde a pesquisa vai ser realizada, tá? Geograficamente falando, você especifica o local. A partir daqui você trata os dados, tá? Tratamento e análise de dados. Você vai dizer como isso será feito, tá? A análise dos dados vai depender da abordagem que você definiu e do tipo da pesquisa, tá? A análise dos dados quantitativos, por exemplo, leva em conta técnicas e procedimentos estatísticos das variáveis e das observações que você conseguiu. O objetivo é sempre encontrar padrão de relação entre essas variáveis, tá? Relação seja de associação, relação de causalidade,
enfim, uma série de possibilidades matemáticas que vão te permitir avaliar esses dados aí, tá certo? O tratamento de análise de dados qualitativos está muito mais ligado à interpretação. O objetivo, então, é encontrar ligações entre a massa de dados gerada nessa pesquisa e construir pressupostos teóricos a partir disso daí, tá? Que permitam a generalização para o todo até. Você pode utilizar, inclusive, técnicas consagradas para isso. Por exemplo, avaliação através de matrizes. Tá? Existe uma série de técnicas que você pode utilizar para qualitativamente avaliar seu trabalho. Essa foi uma definição básica de metodologia, tá? Você pode completar o estudo verificando algum livro de metodologia. Alguns assuntos abordados hoje serão objetos de aprofundamento mais tarde, mais adiante no curso a gente vai fazer isso, tá? Mas em linhas gerais a explicação de hoje é que nos permite entregar a metodologia do trabalho, tá? Hoje a gente aprendeu que o primeiro passo é classificar a pesquisa quanto à natureza, abordagem, procedimento e objetivo. A gente viu que pode ser de natureza básica ou aplicada, a gente viu que a abordagem pode ser quantitativa ou qualitativa, e essa abordagem vai inclusive refletir diretamente no tipo de tratamento de dados. Tá? Quanto aos procedimentos, a pesquisa pode ser experimental, documental, de campo, bibliográfica, de levantamento, estudo de caso, entre outros modelos que existem e a gente já combinou que você vai olhar lá no livro de metodologia. A gente passou aqui apenas os mais comuns. Quanto aos objetivos, vimos que eles podem ser exploratório, descritivo ou explicativo. E por fim a gente diz quais são os dados a serem obtidos e o tratamento que a gente vai dispensar a eles, tá? É isso. Na próxima aula nós continuamos, vamos falar de recurso e cronograma, para encerrar essa fase de planejamento e concluir o nosso projeto, tá bom? Até daqui a pouco.